Eu acho que semana passada aconteceu um dos maiores cancelamentos que já existiu na internet, desde que essa moda pegou lá no Twitter. Muita gente não concorda com isso, afinal pode afetar muito a vida de muitas pessoas que estão sendo criticadas pelo público. Isso é fato, e foi justamente isso que acabou acontecendo com o Monark. Óbvio que eu não quero tirar a culpa dele nesse caso, afinal o cara defendeu a criação de um partido nazista. Seria meio óbvio que ele seria cancelado e duramente criticado por muita gente, e por causa disso, depois dessas falas dele, muitas coisas aconteceram na sua vida. Além dele sair da própria empresa que ele criou, o cara hoje em dia não tem mais credibilidade nenhuma nas mídias sociais, e ninguém quer ter seu nome associado a Monark. Seria óbvio que algumas pessoas tomariam essas decisões, e foi justamente isso que acabou acontecendo. Além de ninguém querer ter alguma relação ou ser associado a Monark, até o YouTube tomou medidas contra ele, onde Monark mostrou um e-mail que ele recebeu do YouTube, dizendo que ele não poderia ter nenhum canal monetizado, ou seja, ele foi banido eternamente da plataforma. E provavelmente dessa vez pode sim ser o real fim do Monark na internet. Ele pode até criticar a plataforma, mas não tem como defender ele dessa vez. Afinal, o YouTube ele é uma empresa privada, e se eles não querem que você faça parte dela, não tem muita coisa que você possa fazer em relação a isso. Só que tirando esse banimento do Monark e outras coisas que ele fez, essa semana o Arthur Petri, que é dono do podcast A Deriva e também participa dos estúdios Flow, postou no seu canal pessoal um podcast que apenas ele fica falando, onde não conta com nenhum participante, apenas ele e o público ali. E nesse podcast, que durou aproximadamente 30 minutos, ele falou de várias coisas e, claro, citou que meio indiretamente o David Jones, e fez algumas críticas ao comportamento do Dave quando viu o cancelamento do Monark. Quando o Monark foi cancelado no Twitter, o David Jones imediatamente se manifestou falando que se Monark ainda participasse do Estúdios Flow, ele sairia. Mas se não ficou claro, eu deixo claro, eu repudio absolutamente tudo que foi falado por ele em relação a esse tópico ontem. É um negócio que eu não acreditei quando eu vi, sinceramente, de tão absurdo que foi. Se o Monark continuar no Flow, eu não continuo. Tá certo? Beleza, isso aí é totalmente compreensível e dá pra entender muito bem. Afinal, por causa dessas atitudes do Monark, o Flow ele perdeu muitos patrocínios, e até mesmo o podcast que ele tinha com o Igor, que também faz parte dos estúdios Flow, perdeu vários patrocínios e até um contrato que eles tinham de transmissão do Campeonato Carioca. Isso óbvio que iria deixar qualquer um puto da vida. Afinal, um cara que não tinha nada a ver com as atitudes de um cara que faz parte da mesma empresa que você, entre aspas, ele acabou prejudicando todo mundo ao seu redor por uma coisa que ele individualmente cometeu. E o David Jones ficou extremamente puto por causa disso, principalmente porque ele é amante do futebol e tinha canais dedicados a falar de futebol, e também criou esse podcast com o Igor 3K, onde nesse podcast o foco era sim trazer convidados que eram ex-jogadores ou jogadores, dirigentes, enfim, tudo que fosse relacionado ao mundo da bola. Só que por causa do Monark, eles perderam todos esses privilégios que eles estavam conseguindo conquistar. Só que muitas pessoas começaram a criticar o David Jones e falaram que ele só estava fazendo aqueles vídeos falando a respeito do Monark para ganhar hype em cima do cancelamento dele. Quem sabe tomar até a vaga dele no Flow Podcast. E o Arthur Petri falou praticamente isso no seu vídeo, meio que indiretamente, falando que pessoas que agem dessa forma são como ratos. Aí tu acaba com a vida de um cara que só se expressou mal. Tu acaba com a vida do cara e a partir de hoje ele é o novo Hitler. Essa é a receita do bolo, cara. É isso que tá acontecendo no Brasil. Parabéns, cara. Parabéns. O que aconteceu com esse país, cara? O que aconteceu com esse país, cara? O que tá acontecendo? E o que falar de ratos? Não, o que falar de ratos? Ratos. Ratos. O que falar de ratos? Pessoal, eu já mandei avisar lá. Se ele tiver lá, eu não fico. Ah, vai tomar no cu, caralho. Ah, vai se fuder, porra. Ratos, isso é coisa... Imagina se alguém faz isso. Isso é coisa de rato. Eu não sei se fizeram, mas isso é coisa de rato. Se alguém fez isso, você é um rato. Se você fez isso, você olha no espelho agora e você olha no fundo do seu olho e pensa: eu sou um rato, é isso que eu sou. Eu não sou um homem, eu sou um rato, é isso que eu sou. Se o Monark continuar no Flow, eu não continuo. Tá
certo? E muita gente compactua com esse pensamento do Arthur Petri, porque acharam muito estranho todo aquele movimento que o David Jones ele estava fazendo. Afinal, o Monark agora deixou uma vaga em aberto e apenas o Igor ele estava ali. E talvez não fosse ter aquele entretenimento que o Monark dava no Flow Podcast. Sim, o Monark errou, ele foi muito burro, porém não dá pra gente criminalizar tanto o cara assim, pra chegar a um ponto de tentar destruir a sua vida. Talvez foi isso que o Arthur Petri quis dizer no seu vídeo do podcast. Só que o Monark colheu o que ele plantou. E se o David Jones realmente tá se aproveitando, eu confesso que isso eu não posso confirmar. Afinal, dá pra entender os dois lados. As pessoas que estão criticando o David Jones e o Arthur Petri que fez esse vídeo e esses comentários. Pois a raiva que o David sentiu ali, que um trabalho, um sonho que ele sempre quis ter, em trabalhar com algo relacionado ao futebol, estava vendo tudo aquilo ali sendo jogado no lixo por causa de uma pessoa que, pelo fato dela ser vinculada à mesma empresa que você, ela conseguiu prejudicar você e outras pessoas que não tem nada a ver com as atitudes doentias que ele estava tomando na internet. Gente, e vocês? O que vocês acharam dessas palavras do Arthur Petri pro David Jones? Ele realmente foi um rato e quis se aproveitar da situação para ganhar hype? Ou se o David Jones ele estava certo e ter se manifestado daquela forma, exigindo que o Monark tivesse se demitido imediatamente, ou ele mesmo sairia do programa? Enfim, deixem aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada. É isso, obrigado a todos e até o próximo vídeo.